Com alegria, com satisfação, que nós estamos dando início à lição número 5, e é o curso de teologia baseado no livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. E o tema de hoje é a palavra, parte 2, a realidade da palavra. Antes de iniciarmos a lição, nós queremos apresentar que esse curso é promovido pelas igrejas na Baixada Santista. E nós queremos agradecer a sua participação, agradecer a sua atenção e o tempo que você está disponibilizando para assistir essas lições. Nós queremos também pedir para você, antes de iniciar a lição 5, que vocês curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações. Isso para que mais pessoas possam ser alcançadas com essas palavras que estão sendo apresentadas, estão sendo ministradas através do canal do YouTube. Então desejamos a você uma ótima aula hoje. Nós temos o desejo de começar lendo alguns versículos. Então, como é de costume, sempre a Bíblia, também o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, e um bloco de anotações para você poder fazer as suas anotações, anotar os versículos que forem apresentados na lição. Depois da lição, você poderá rever e ler esses versículos, isso ajudará muito. Então, nós queremos ler esses versículos e convidamos você para ler esses versículos e podemos ler juntos, inclusive. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 6, onde diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Podemos ler também o Evangelho de João. Podemos ler juntos, inclusive, o Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 63, onde diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, esses são os dois versículos que nós estamos apresentando no início dessa aula, que fala sobre a realidade da palavra. Então, nós ainda gostaríamos de ler outros versículos para dar suporte ao que vamos apresentar nessa noite. Nós gostaríamos de ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Há uma tradução mais próxima do original, uma tradução que é fiel ao texto original, que diz que toda a Escritura é soprada por Deus.
e significa que Deus soprou as Escrituras. Vamos ler também segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, onde diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E essa tradução também, onde diz movidos pelo Espírito Santo, há outra tradução mais fiel ao texto original, que foi escrito, que diz conduzidos pelo Espírito Santo. Então, homens santos falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, e jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, isso mostra que a palavra de Deus, ela, apesar dela hoje estar nos alcançando, chegar às nossas mãos, nós temos hoje a Bíblia em nossas mãos, e foram escritas por homens. Porém, esses homens que escreveram os livros que estão contidos na Bíblia, esses homens foram conduzidos pelo Espírito Santo. E toda a Escritura é soprada por Deus. Então, nós vimos isso no primeiro curso que nós tivemos. Esse é o volume 2, né? E nós pudemos ver isso, que a palavra ela veio pelo fato de Deus ter soprado. Então, a origem da palavra, a fonte da palavra é o próprio Deus. Deus soprou as Escrituras. Toda Escritura é soprada por Deus. E vemos que homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. E graças a Deus, graças a esses servos de Deus, que nós hoje temos as Escrituras em nossas mãos. Nós queremos também ler mais 3 versículos, tudo para dar suporte antes de adentrarmos na lição 5. Isso vai nos ajudar, vai dar suporte, vai dar uma preparação para quando nós entrarmos na lição, nós temos uma percepção, uma percepção melhor, mais ampla. Gostaríamos de ler Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio no Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 3, onde diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos ler também no mesmo livro, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, onde diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. É a parte A do versículo. E também o versículo 13 do mesmo capítulo. O Senhor teu Deus temerás. Repetindo, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás. Repetindo, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. É muito interessante porque esses 3 versículos, há uma citação no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus ele sofreu uma tentação por parte do diabo. E eu vou ler para vocês, capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 1, para nós nos situarmos no contexto e vemos como que o Senhor Jesus lidou com a tentação. E aí nós vamos ter uma compreensão, uma percepção do que é a palavra de Deus, que é o tema de hoje, a realidade da palavra. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse:
Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a citação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que lemos agora há pouco. O Senhor tratou com a tentação por meio da palavra, e ele disse: está escrito. Vejam como o Senhor lidou com a tentação. Está escrito. E aí citou o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Aí, na sequência, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Agora vejam como o Senhor respondeu. Respondeu Jesus: também está escrito. Então essa frase, tanto no versículo 4, está escrito, como essa frase no versículo 7, também está escrito, é muito importante para nós. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então essa é a citação da passagem de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E vamos continuando, né? Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Vejam, da mesma maneira, porque está escrito. Essa frase tão importante. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Que é a citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, que lemos agora há pouco. Então, como o Senhor tratou com a tentação? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, depois de estar no deserto, ele tratou com a palavra. Mas ele disse: está escrito. Essa frase para nós hoje é muito significativa. Está escrito, ou seja, as escrituras. A palavra escrita. A palavra escrita tem poder. A palavra escrita tem autoridade. Isso que nós precisamos hoje ver, antes de entrarmos na lição 5. A autoridade que há na palavra escrita. O próprio Senhor disse: está escrito. Ele disse 3 vezes. Então, o Senhor usou os seus servos para escrever as escrituras. Levou muitos anos para se completar. Vários servos foram utilizados em épocas diferentes e regiões diferentes. Mas existe uma coerência em todos os livros da Bíblia. A Bíblia, quando nós estamos falando as Escrituras, nós estamos nos referindo à Bíblia. A Bíblia, esse livro que a maioria já conhece esse livro. Esse livro, costuma-se dizer, acredita-se, né, que esse livro é o livro mais vendido em todo o mundo. É o que os especialistas dizem. O livro mais vendido em todo o mundo, é o livro mais conhecido. Poderíamos dizer também que é o livro mais lido em todo o mundo. Considere quantos idiomas há em toda a Terra, quantas línguas são faladas em toda a Terra, e há traduções desse livro para praticamente todas as línguas, são inúmeras, e hoje esse livro está disponível. É o livro mais vendido, mais conhecido. Não podemos dizer o mesmo com relação à compreensão desse livro. Ele, apesar de ser o livro mais difundido em todos os lugares, países, todas as línguas, todos os idiomas, mas ele não é adequadamente compreendido. Nós não podemos dizer que é o melhor entendido. As pessoas ainda, falando em forma geral, eles não compreendem esse livro. Eles têm muitas dificuldades quando leem o livro. Esse livro também foi muito perseguido. Muitas pessoas dedicaram muita energia para perseguir esse livro, para impedir que esse livro chegasse em nossas mãos, diz a história. E esse livro também,
Muitos deram a vida por este livro. Muitos dedicaram e dispensaram muito tempo, dispensaram toda a sua vida para que esse livro agora esteja chegando em nossas mãos. Nós precisamos redescobrir a Bíblia. Vou usar esse termo. Precisamos redescobrir a Bíblia. Cada dia nós temos que redescobrir esse livro. E aqueles que ainda não conhecem precisam descobrir, ao ponto de dizer descobrir a Bíblia. E outros precisam redescobrir a Bíblia dia a dia, porque esse livro ele tem uma fonte, ele é uma fonte inexaurível de riquezas espirituais. São riquezas espirituais, são riquezas das profundezas da esfera celestial, esfera espiritual. Inexaurível. Nós podemos mergulhar nas Escrituras, nós podemos extrair dela riquezas e mais riquezas, e nunca exaurir as riquezas. Sempre haverá mais riquezas e mais riquezas para nós extrairmos desse livro. É inexaurível, é uma fonte inesgotável de riquezas. Então, hoje, antes de entrarmos na lição 5, gostaria de apresentar e falar um pouquinho sobre esse livro, para que você possa, a partir dessa lição, ter um valor por este livro, obter um valor a mais. E eu acredito que você já dá valor a esse livro, já tem dado valor, e a partir dessa lição você vai considerar mais valioso ainda, mais precioso para você esse livro. Então nós desejamos, desejamos fazer essa introdução, para dar um suporte antes de entrar na lição. Eu falo nós porque nós estamos servindo, nós estamos apresentando como uma equipe esse curso. Então nós temos o responsável na parte administrativa, que é o senhor Ulisses Tomé, e tem nos ajudado muito. Precisamos agradecer a Deus, agradecer a Ele pela dedicação. Temos também o responsável pela operação de mídia, que é o senhor Leandro, e agradecemos a Deus pela sua dedicação. Temos também o responsável pela região, o senhor pastor Isaac Cajaíba, e responsável pela região. Precisamos agradecer a Deus pela atuação do pastor Isaac. Então, nessa equipe, nós estamos nos propondo a oferecer cada vez melhor esse curso, tendo comunhão, conversando a respeito no que podemos melhorar para você estar recebendo um curso de qualidade, com excelência, um curso que realmente satisfaça e atenda a sua expectativa. Então nós nos propomos a cada vez conversar a respeito no que nós podemos melhorar, lição após lição, e assim você ser alcançado com o que há de melhor hoje no mercado. Você pode ser alcançado com as informações, com os temas mais atuais que são apresentados hoje no mercado. E assim você poderá chegar até você e ter um curso, realizar um curso top, um curso de excelente qualidade. E você poderá realmente agradecer a Deus por você poder ouvir essas palavras. São palavras que muitos gostariam de ouvir e não puderam ouvir. E graças a Deus você está recebendo essas palavras. Então nós vamos agora iniciar, como das outras vezes, iniciar a leitura. Você poderá acompanhar conosco, na medida do possível, fazer algumas inserções e algumas explicações, e de tal maneira que possa elucidar ainda mais o que nós estamos querendo hoje, nos propondo a apresentar. Antes de iniciar a leitura, nós gostaríamos de falar: um livro tão maravilhoso como a Bíblia,
um livro tão precioso como a Bíblia, dependendo da atitude que nós tomamos com relação a ela, então definirá o resultado que vamos ter. Então, se nós tivermos uma determinada atitude com relação à Bíblia, nós vamos ter um resultado. Se nós tivermos outra atitude com relação à Bíblia, nós obteremos outro resultado. Então, é muito importante nós revemos a atitude com que nós nos achegamos a esse livro. Então, nós vamos começar agora e vamos ver que um livro tão importante para a humanidade, nesse livro, se a atitude não for correta, esse livro ele se torna um livro de letra. E a letra mata, como nós vimos no versículo 2 Coríntios. A letra mata. Então, se não tivermos a atitude adequada. E é um livro tão importante, precioso para a humanidade. Se nós tivermos a atitude adequada, é uma fonte de vida. Uma fonte valiosíssima. Então nós vamos entrar, você poderá acompanhar conosco na página 42 e vamos fazer então a nossa leitura. Que Deus abençoe você quando você estiver acompanhando conosco, você estiver lendo conosco essas palavras. Página 42, a letra mata, mas o espírito dá vida. A realidade da palavra. Esse é o assunto que consideraremos nesta lição. Será que estamos extraindo da palavra de Deus aquilo que o autor quer nos entregar? Não é razoável ler a Bíblia e não receber dela o que está pronta para nos dar. Não há outro livro como a Bíblia. Portanto, ao nos deparar com ela, devemos ter uma atitude diferente. Não é uma leitura comum, como jornal, revista, livro científico, livro de histórias ou de normas morais. Se nos relacionarmos com as Escrituras Sagradas de maneira correta, vamos amá-la muito mais. Receberemos dela além do que podemos pensar. Que o Senhor nos leve a sair do lugar comum, a sair da caixa, a ir além da cortina ou véu que nos impede de receber a luz que Ele nos quer dar. Querido leitor, esperamos que o Senhor use esta lição e o conduza a uma experiência mais elevada com sua palavra. A letra mata. A palavra de Deus nos dá vida. Essa é uma declaração frequente em nossas lições. Contudo, precisamos fazer uma observação quanto à maneira de nos relacionar com as Sagradas Escrituras. Ao abrir a Bíblia, ou lê-la como aplicativo num dispositivo eletrônico, nos deparamos com muitas letras. Essa é a apresentação física da Bíblia. Mas o que ela tem para nos dar vai muito além das letras impressas ou da imagem no visor. Alguns se apegam à letra da Bíblia e o resultado disso é morte. É claro, Deus não nos deixou um veneno para nos matar, mas até alimentos saudáveis podem matar. Se alguém mastiga um alimento e não engole direito, pode engasgar e até morrer. A refeição pode estar preparada corretamente. Ainda assim, se não for digerida adequadamente, pode causar danos e matar. A palavra do Senhor é espírito e vida, mas se for tomada como letra, pode levar à morte. Por isso, Paulo afirma, a letra mata. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Tomar a palavra de Deus na letra leva as pessoas à morte. Na história do cristianismo, houve muitos episódios trágicos por causa da letra. Pessoas se mutilaram ao ler Mateus 5, 29 a 30, que diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti,
pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ora, tal palavra não pode ser entendida literalmente, e sim aplicada espiritualmente, como Paulo mostra em Romanos capítulo 8, versículo 13. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Também muitas discussões e contendas se levantam entre irmãos em Cristo por causa da letra morta. Devemos cuidar para que a nossa leitura e desfrute da Bíblia seja saudável. Não podemos cair no erro de tomar a letra em si. É óbvio que Deus não deu a Bíblia para criar conflitos e divisões entre irmãos. Paulo disse: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5, 14 a 15. A letra, sem espírito, resulta em morte. Temos de ir ao Senhor para ganhar a luz e a vida na palavra. Devemos ir à Bíblia e ao Senhor. Como disse o salmista, em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Salmo capítulo 36, versículo 9. Então nós estamos vendo a importância de ter a atitude adequada ao irmos à Bíblia, a palavra de Deus. Se a nossa atitude for buscar letra, nos apegarmos à letra, isso nos conduzirá à morte. Porém, se a nossa atitude é ir ao Senhor, então essas palavras nos darão vida. E é isso que a palavra de Deus se propõe a fazer, nos dar vida. É isso que Deus quer fazer, nos dar vida. A vida divina, a vida de Deus, celestial, espiritual, incriada e eterna. Mas vamos prosseguir. Os escribas e fariseus tomavam as escrituras como letras mortas, doutrinas ou meros ensinamentos. Muitas vezes o Senhor Jesus tentou ajudá-los, mas eles nem mesmo reconheciam Jesus como ungido de Deus, o Cristo que tanto aguardavam. O conhecimento da letra os deixou cegos pela ênfase demasiada na lei. As profecias anunciavam a vinda de Cristo. Eles conheciam muito bem todas elas. Todavia, quando o próprio Cristo veio, eles não o reconheceram. Aí nós vemos que essa situação de conhecer as Escrituras na letra, isso aconteceu na época do Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra. Havia um grupo de fariseus, havia um grupo de escribas que deram ênfase demasiada na lei e aí se desviaram do caminho da vida. Eles sabiam que o Senhor Jesus, o ungido, viria. Eles até mesmo sabiam onde ele nasceria, porque quando o Senhor Jesus nasceu, vieram os reis do Oriente visitá-lo. E aí então, seguindo a estrela, eles foram para Belém. E Herodes então consultou os escribas, os estudiosos, que onde deveria nascer o rei dos judeus. E eles disseram que, de acordo com as escrituras, em Belém ele deveria nascer. Então eles sabiam que o rei nasceria em Belém. Eles tinham conhecimento de que o Senhor Jesus viria como rei e nasceria em Belém. Mas eles não foram lá em Belém para procurar, para ver e para adorar o rei dos judeus. Os que foram os reis do Oriente. Mas eles, tendo conhecimento, eles não foram. Então isso é um exemplo de como conhecer as Escrituras como letra, como conhecer as Escrituras de uma maneira superficial, dando ênfase na lei. Então é justamente que nós precisamos ser cuidadosos.
Prosseguindo, todavia, quando o próprio Cristo veio, eles não o reconheceram. Esse é o perigo de ter o mero conhecimento das Escrituras. Não só para os fariseus e escribas da época, mas mesmo hoje, se não tivermos a experiência adequada, não reconheceremos o Senhor para ouvi-lo. Nosso entendimento da palavra não pode ser superficial. Nosso contato com a Bíblia não pode ser formal, frio. Corremos o risco de nos contentar com o conhecimento doutrinário e ainda assim não ter o pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 9. Cristo é a palavra. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Como vimos em lições anteriores do fundamento da fé cristã, o Senhor Jesus advertiu os judeus religiosos: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Isso nos mostra que a palavra do Senhor não pode ser tomada sem o Senhor da palavra. Como alguém bem falou, a Bíblia é o único livro que sempre podemos ler na presença do autor. Se analisarmos as Escrituras como um livro qualquer, sem ir ao Senhor, não receberemos vida. A palavra de Deus é viva. O próprio Moisés, no Antigo Testamento, recebeu palavras vivas para transmitir ao povo. Podemos afirmar com toda segurança que a palavra de Deus é a verdade. Em sua oração ao Pai, o Senhor Jesus fez esta grande declaração: a tua palavra é a verdade. Que a verdade nos oferece. Podemos pensar que a verdade nos dá bom conhecimento, boa doutrina ou até mesmo excelente religião. Mas quando nos aprofundamos um pouco mais na palavra de Deus, percebemos que não são esses itens que ele quer nos oferecer. Em outro momento, Jesus revelou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, versículo 6. A verdade é viva. A verdade é Cristo. Ele é a verdade absoluta. Portanto, a palavra que é a verdade não está separada de Cristo. É um grande erro ler a Bíblia sem querer se relacionar com o Senhor Jesus. É como tomar um chá de hortelã sem querer sentir o sabor e o aroma da hortelã, ainda que mal comparando o chá como fusão de elementos. Não pode separar-se. Assim também a Bíblia e Cristo não podem ser tomados separadamente. Dando prosseguimento à explanação, à apresentação, vamos continuar lendo na página 45. O Espírito é o que dá vida. É muito interessante nós vermos que o versículo apresentado no início de 2 Coríntios diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Também, de acordo com o texto original, é o Espírito da vida. Então, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, nós vimos um pouco sobre a letra, a questão da palavra de Deus, mas a nossa atitude de contatar a palavra como conhecimento, como letra. E agora nós vamos ver como contatar a palavra de forma adequada. Então, nós precisamos dar um destaque, nós precisamos dar uma ênfase na questão do Espírito, o Espírito da vida. Então, a maneira de nós contatarmos a palavra de Deus é por meio do Espírito, porque o Espírito da vida. Então, nós vamos prosseguir, convidamos você a acompanhar conosco, na página 45, onde diz: o Espírito é o que dá vida. Diante do exposto, devemos considerar o que o próprio Senhor Jesus falou sobre suas palavras.
O Espírito é o que vivifica, ou dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, conforme o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Suas palavras não são apenas letras, são Espírito. O Espírito é o que dá vida. De que o homem precisa? Vida. O apóstolo Paulo informou que todos os homens estavam mortos nos delitos e pecados, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 1. A morte aqui não é física, mas espiritual. O espírito do homem estava inativo, incapaz de contatar Deus. Isso é morte. O Senhor Jesus deixa claro para nós que precisamos de um espírito vivo e operante para contatar Deus. Vejamos o que ele falou. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Se alguém adora um objeto no lugar de Deus, não precisa usar seu espírito. Mas se queremos adorar o Deus único e verdadeiro, precisamos usar nosso espírito. Contatar Deus é função exclusiva do espírito humano. A natureza das palavras do Senhor é espírito. Então, como devemos nos relacionar com a Bíblia? Usando o nosso espírito. Alguns não conseguem apreciar a Bíblia porque não usam o órgão adequado. Para isso, querem usar a mente natural, adotar uma interpretação particular para entender a palavra de Deus. Não funciona. As coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Portanto, é necessário ter o espírito ativado para se relacionar com a Bíblia. Em certa ocasião, o Senhor disse a um homem idoso: importa-vos nascer de novo. João 3, versículo 7, parte B. Nascer de novo é a regeneração. Nascer do Espírito. O novo nascimento é o despertar do Espírito do homem, pelo recebimento do Espírito de Deus. A partir daí, quando contata a Bíblia, exercitando o Espírito despertado, o homem passará a amar a palavra de Deus. Inicialmente poderá não entender tudo, mas receberá a vida que há na palavra, porque o Espírito é o que dá vida. E as palavras que o Senhor nos diz são espírito e são vida. Agora vejamos o modelo de Moisés. Moisés foi a pessoa que o Senhor Deus usou para trazer a lei no Antigo Testamento. João capítulo 1, versículo 17a. Podemos pensar que Moisés deveria ser o homem que posicionaria a lei acima de tudo. No entanto, temos um exemplo que nos leva a refletir sobre a atitude de Moisés quanto à lei. Vejamos o que aconteceu em Números capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Manassés. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante
o Senhor. Versículos de 1 a 5. O caso relatado mostra que um pai de família, Zelofeade, não teve filhos, senão filhas. Na lei, a herança deveria ser transferida para os filhos e não para as filhas. O que as filhas pediam é que a herança da terra, com a morte do pai, não fosse transferida para outras famílias, mas continuasse com elas na casa de Zelofeade. Moisés, o promulgador da lei, poderia dizer para seguir o que está na lei, mas sua atitude mostra que nem mesmo ele deveria aplicar a lei de maneira fria e morta. Ele foi consultar o autor da lei, levou a causa delas perante o Senhor para saber qual era o parecer de Deus. Então, o próprio Deus disse: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança. Versículos 6 a 7. Que modelo estabeleceu Moisés? Aplicar a lei ao pé da letra ou ir ao Senhor e consultá-lo? Moisés não tinha apenas a lei, tinha também o Senhor. Que maravilhoso! Muito bom, né? Nós vemos que Moisés, promulgador da lei, quando se deparou com uma questão, ele não foi legalista, ele não cumpriu a lei ao pé da letra. Ele foi aquele que deu a lei, aquele que o usou para trazer a lei. Ao promulgador da lei, o próprio Deus. E aí Deus então disse para ele, naquela circunstância, que as filhas de Zelofeade falavam que era justo. E então ele deveria dar herança para as filhas de Zelofeade. Isso é muito interessante porque mostra qual é a nossa atitude ao ir à palavra de Deus. Nós precisamos utilizar o Espírito, nós precisamos ir ao Espírito em oração, por meio da oração, através da oração, e ir ao Senhor, ir ao próprio Deus. Então nós precisamos usar o Espírito regenerado, que é o órgão da oração, para contatar o próprio Deus. Essa é a atitude adequada para ler a palavra de Deus. Mas vamos prosseguir. A verdade e o Filho. Assim como Moisés tinha a lei e o Senhor Deus, ele tinha as duas coisas, ele tinha a lei e o Senhor Deus. Nós também temos a palavra da Bíblia e o Espírito em nosso espírito. Não devemos ser desequilibrados, devemos atender aos dois aspectos: a Bíblia fora de nós, em nossas mãos, e o Espírito dentro de nós, em nosso espírito. O Senhor Jesus disse aos judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. A palavra do Senhor leva a conhecer a verdade, e conhecer a verdade leva à libertação. Podemos entender que a verdade, como letra, é o suficiente para nos libertar, mas não é assim. Devemos ter a verdade como o próprio Senhor para nos libertar. Por isso, o Senhor acrescentou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos da verdade e do Filho. O Filho é a verdade. Então, esses trechos do Evangelho de João, eles falam que a verdade nos libertará no capítulo 8. Depois, no versículo 36, ele diz que se o Filho vos libertar, é que verdadeiramente sereis livres. Então, no capítulo 8, 31 a 32, está mostrando a importância da verdade. Depois do versículo 36, ele fala da importância do Filho. Então, nós precisamos das duas coisas. Precisamos ter um equilíbrio, ter a verdade e ter o Filho. O Filho é a verdade, conforme João 14, versículo
6. Então, com isso, nós terminamos a lição 5. Que Deus vos abençoe, né? E aí, então, nós recomendamos que vocês possam responder as perguntas. Isso ajudará muito. Todas as vezes que vocês forem responder, vocês terão que ir ao texto, ler o texto, entender para responder. Isso ajudará muito no entendimento, na assimilação da palavra, né? Então nós recomendamos, assim, incentivando a cada um de vocês a responder essas perguntas e encaminhar essas perguntas pelo e-mail. Encaminhar as respostas, né? Encaminhar perguntas e as respostas por e-mail. Isso ajudará bastante. Então que Deus vos abençoe mais uma vez, né? Fiquem com Deus e até a próxima semana, onde nós veremos então, na sequência, as lições 6, 7, 8 e 9, que falam sobre o plano de Deus. Ok? Então, até a próxima lição, até a próxima quinta. E fiquem com Deus.